Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Gênero textual, conto, elementos da narrativa. Constituem elementos essenciais da narrativa. Narrador, quem conta a história. Cuidado para não confundir narrador, ser ficcional criado pelo escritor para contar as ações da narrativa, com o autor da história, esse um ser real como qualquer um de nós. Foco narrativo. O narrador pode optar pela narração em primeira pessoa, eu, nós, ou pela narração em terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. Em primeira pessoa, o narrador é uma personagem secundária ou a personagem central, protagonista, contando a sua própria história. Observe o uso da primeira pessoa, eu, nós, no seguinte exemplo. Era sábado e estávamos convidados para o almoço de obrigação. Mas cada um de nós gostava demais de sábado para gastá-lo com quem não queríamos. Cada um fora alguma vez feliz e ficara com a marca do desejo. Eu queria tudo, e nós ali presos como se o nosso trem tivesse descarrilado e fôssemos obrigados a pousar entre estranhos. Ninguém ali me queria, eu não queria ninguém. Em terceira pessoa, o narrador pode ser narrador-observador, apenas narra os fatos, observando as ações das personagens sem conhecer o que se passa em suas mentes. Observe o miniconto. Amava a morte, mas não era correspondido. Tomou veneno, atirou-se de pontes, aspirou gás. Sempre ela o rejeitava, recusando-lhe o abraço. Quando finalmente desistiu da paixão entregando-se à vida, a morte, enciumada, estourou-lhe o coração. Narrador onisciente ou onipresente. Conhece tudo sobre as personagens, inclusive pensamentos, emoções, angústias, penetrando no mundo interior das mesmas. Observe um trecho do primeiro livro da saga Harry Potter e a Pedra Filosofal. Não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto a caminho do quarto onde foram se deitar. Enquanto a senhora Dursley estava no banheiro, o Sr. Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim da casa. O gato continuava lá, observava o começo da Rua dos Alfeneiros, como se esperasse alguma coisa. Estaria imaginando coisas? Será que tudo isso teria ligação com os Potter? Se tinha, se transpirasse que eram aparentados com um casal de... Bem, ele achava que não aguentaria. Enredo é o conjunto encadeado de fatos, organizados de acordo com a vontade do escritor. Todo enredo supõe um conflito, uma situação de desequilíbrio, um problema a ser resolvido. Sem conflito, não há história para narrar, não há fato para se contar. É importante lembrar que fatos sempre ocorrem numa sequência linear, começo, meio, fim. No entanto, o escritor pode alterar essa ordem dependendo do efeito que pretende alcançar. Personagem. São seres fictícios criados pelo escritor. Elas geralmente apresentam características físicas e psicológicas, como se fossem pessoas do mundo real, sendo classificadas como principal, protagonista ou secundária, coadjuvante. Lembre-se, qualquer tipo de ser, gente, bicho, criaturas inanimadas, pode ser personagem de uma narrativa. Lembre-se da morte no miniconto da Marina Colasanti. Espaço. É o lugar onde acontecem os fatos narrados. Em algumas narrativas, o espaço não é mencionado, pois não tem importância fundamental. Em outros casos, o espaço é muito importante e o escritor dedica a ele extensos trechos da obra. Natal na Barca, por exemplo, o espaço é importantíssimo porque ele metaforiza o estado de espírito da narradora personagem. Tempo é o momento em que ocorrem os fatos narrados. Em outras palavras, refere-se à duração das ações da narrativa. O tempo pode ser cronológico ou psicológico. Tempo cronológico é o tempo marcado pelo relógio ou por outros índices exteriores, como, por exemplo, referências a momentos do dia, a estações do ano, a fatos históricos. Perseguido por 3 policiais, um homem corre pelas ruas da cidadezinha.
está exausto e desesperado. É madrugada. Os perseguidores estão atrás dele desde o anoitecer. Não desistem. O homem arqueja, tropeça, cai, levanta-se, corre de novo, trôpego. Psicológico. É o tempo subjetivo, variável de indivíduo para indivíduo. Esse tempo não depende do cronológico. Marca-se pelas sensações ou pensamentos da personagem e não objetivamente. Que horas seriam? Ninguém podia viver no tempo. O tempo era indireto e, por sua própria natureza, sempre inalcançável. Clímax. É o momento de tensão máxima da história, um momento decisivo. Todo conto tem que ter um clímax, um momento de maior tensão na narrativa. Espécies do gênero narrativo. A narrativa pode pertencer a uma das seguintes espécies: conto, novela, romance, epopeia e crônica. Esta última é uma espécie intermediária entre a literatura e o jornalismo. Nela, o escritor registra suas impressões diante de fatos do cotidiano. Entre as narrativas que utilizam ao mesmo tempo a linguagem verbal e a não verbal, é importante citar as histórias em quadrinhos. A origem de todas essas formas está na epopeia, que é a mais antiga das formas narrativas, tendo surgido na Grécia. Citemos como exemplos a Ilíada e a Odisseia de Homero, de tradição oral, passando para a forma escrita por volta do século VI a.C.